E aí? Como estamos por aí do outro lado? Programa Descalumado chegou na área e derrubou. É pênalti? Como é que estamos aí do outro lado? Escutando essa musiquinha bem no fundo. Aí. Hoje o assunto, vai vir outro assunto. Nós vamos falar sobre os Diamonds. Os Diamonds. E os seus associados. Existem muitos aí, né? Meu amigo Dr. Jedson. Meu amigo John. Drogaria Macedo, do meu amigo Francinato. JR Material de Construção. Rua Expedito Francisco. 91410220. Tá precisando de material de construção? É só chegar junto lá com a minha cunhada, Dona Dira. E hoje nós vamos falar desse assunto, que vem um assunto, que vem outro assunto. Eu estou sem meu óculos, hoje vai ser uma certa dificuldade. Mas vamos lendo aqui. As letras são pequenas. E você que já está aí já pode ir compartilhando. Já pode ir aí compartilhando conosco, ajudando a mensagem correr. Vamos já estar aqui compartilhando. Exatamente. Um abraço a todos os colegas de trabalho da Escolação Infantil. Por enquanto ainda não estamos aqui com nenhum, somente um telespectador aqui conosco. Somente um. Não estamos aqui. Deixa eu baixar aqui. Vamos compartilhar agora o programa Descalumado. Qual vai ser o tema, amigo? Meu amigo Thiago já chegou aqui dando likes. Dando voadeira de likes. Meu amigo Thiago já chegou aqui. Já está dizendo qual vai ser o tema. O tema hoje é o demônio, os demônios e os seus associados. Já vai perguntando aí, Vaso de Cantas. Qual a sua dúvida? Nós vamos tentar contextualizar, mandar nossos pêsames para aqueles que tiveram seus entes queridos hoje,
Meu amigo Jairo Bonfim está desejando aqui pêsames pela perda do fundador do grupo folclórico Zé Monteirão. E a todos que tiverem seus entes queridos perdidos, né? A todos os meus pêsames. Feliz aniversário para quem faz aniversário hoje. Deixa eu só aqui jogar aqui na lista de transmissão. Pois é, o assunto hoje, irmão, os demônios e os seus associados. Assunto bom, irmão, assunto bom. Tem nada a ver com o que a gente ouve por aí, né? Mas estamos aqui. Então esse é o assunto de hoje. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 18. Eu vou procurar aqui no Google, porque você vai entender, amigo. Eu vou ter que continuar aqui. Meu amigo Reginaldo Rios, vulgo Supetão. Eu não fiquei sabendo, agora... Ah, tá. Sei quem é. Meus pêsames à sua família. Mas o texto diz assim, vou baixar o fundo aqui. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo, que o ídolo é alguma coisa? Ou o sacrifício, ou o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejam, ou sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos daimons. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos daimons. Esse é o texto que iremos aqui fazer a nossa preleção, ó. Iremos aqui fazer a nossa preleção. Existem inúmeros associados. Por exemplo, os espíritos de enganação. Paulo teve um embate ali. Em Atos 16, ele teve um embate ali com aquela galera. Só botar aqui. Atos 16. 16 ao 18.
Meu Deus, fui pra onde? Vamos pra Almeida. Deixa eu ver aqui, aonde é? Silvio Guerreiro já está aí conosco também. Enfim, espírito de adivinhação é um dos associados dele. Paulo chegou em Coríntios e viu uma idolatria. Eles idolatravam, eles eram gregos. Chegou em Corinto, uma cidade grega. E lá eles tinham a idolatria da deusa Diana. E o que aconteceu? Era culto aos daimons. Essa deusa era um daimon. Hoje não é diferente dos dias de Paulo. Deus, ele não recebe sacrifício de ninguém. Porque Jesus, ele foi o sacrifício vicário, o sacrifício perfeito. Deus não recebe nenhum tipo de sacrifício. Ele disse, sacrifícios não quisestes. Porque do Senhor é a terra e o mundo em que neles habita. Mas as pessoas preferem adorar as imagens. Mas nós vemos o texto que diz que os ídolos em si não são nada. Os ídolos, amigos, não são nada. Aqui nesse texto do capítulo 10, e aí, Silvio Guerreiro? Ei, bicho, tu é muito safada, bicho. Rapaz, bicho, eu fui fazer um cruzo lá, bicho, aquela tua pipa lá, bati na parede, ó. Puta merda. É muito pilantra, ó, bicho. Não deu nem pra soltar a linha, ó. Fui largar, já tinha ido. E era uma pipa de 70, ó, e caí com uma pipazinha daquela que tu tava. Complicado. Todo final de semana no Germano, Parque Anauá. Dia de quinta-feira, temos também a arena lá no Rio Branco. Várias arenas espalhadas. Cruviana, Arena do Carioca, né? Eu não gosto de dizer que é o buraco do Carioca, mas é a Arena do Carioca. Muito bom. Parque Anauá, aos domingos. Então, tem várias arenas em Boa Vista, a pipa só cresce. A pipa só cresce, mas tem um pessoal aí que gosta do embate. Todo pessoal que gosta.
Paulo chegou em Coríntios e viu essa idolatria ao culto aos daimons. Entendeu? E o que acontece? Deus não recebe nenhum tipo de sacrifício. Idolatria é amar mais as coisas do que amar a Deus. Venerar pessoas, pastores, cantores. Como está hoje no mundo? Pedro Rogério. Boa noite, meu amigo. Os caras estão idolatrando os pastores, cantores, venerando como se fossem os verdadeiros ídolos. E a avareza também é ídolo. Ser avarento. Mas o que significa demônio? Vamos lá. Deixa eu ver onde é que está. Demônios significa daimon, espírito. Pode ser bom, o El Daimon, ou pode ser um daimon kakos, ou um daimon ruim. Um espírito, mal ou bom. Todos os homens têm os seus. Deus, no Antigo Testamento, disse em Deuteronômio 32, do 16 ao 22, Êxodo 20, 2 Reis 1, fala do Beuzebu, Deus das moscas, a entidade das doenças. Essa influência leva as pessoas a acreditarem nesses daimons. E para os judeus, todas essas pessoas que tinham qualquer enfermidade, eles levavam a crer que aquela pessoa estava endemoniada. E quando ela não cumpria a lei, isso significava que ela também estava demoniada. E isso aconteceu naquele tempo, né? No tempo de 1000 e não sei quanto. 1000 não, né? Antes de 1000. É porque o calendário é contado 2000, né? E nós já estamos andando aí, segundo alguns, no ano 7000 e pouco, 6000 e pouco, o calendário judaico, o calendário lunar, e bababá, e vou beber, aí eu não vou ficar batendo nessa parada, não. Quem quiser pesquisar, tem o Papai Google, tem o Big, tem o Piripeste, tem a inteligência artificial, tem os new fakes por aí você que decide, ok? Estamos com 30 pessoas no ao vivo. Valeu, Silvio, forte abraço, tamo junto. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Em Mateus, em Marcos e Lucas, Jesus diz que esse daimon está dentro dos homens e os maus desígnios, e não é demônio. Entendeu? Mas tem muita gente que diz que a pessoa está endemoniada, cai endemoniada. Mas preste atenção, irmão. Se o paganismo, as pessoas que vivem no paganismo, era lá que deveriam se manifestar. Mas veja você, os daimons das religiões só se manifestam na Universal, na Mundial, na Assembleia. Mas não tem um rico endemoniado. É só pobre, coitado. E demônios não são anjos que caíram do céu. Muito embora tenha um texto na Bíblia que diz que os anjos que não guardaram a sua habitação. Mas se você for um cara estudioso, você vai ver lá em Judas 1, verso 6, que ele está citando o livro apócrifo, o qual o povo do sistema religioso me chama de herege, porque eu sinto muito os livros apócrifos. Mas eles pegam os livros apócrifos e levam para suas chamadas reuniões e ficam citando histórias dos livros apócrifos, pregações intermináveis.
E o irmão diz assim: eita, mas o irmão tem conhecimento. Tem não, irmão. Ele só lê os livros apócrifos, só isso. Ele fica com essa resenha aí. Grato a todos que já estão conosco aqui. Ó, irmão, eu não entendo essa parada, ó. Eu quero compartilhar uma parada num grupo aí e os caras não deixam. Recusa. Eu vou sair desses grupos tudinho. Meu amigo Reginaldo Rios, o vulgo Chupetão, está dando boa noite. Então, irmãos, esse povo aí, irmão, fica iludindo a galera. Vamos ler aqui um texto de Marcos. Marcos 7. Vou ler se eu consigo ler aqui. Infelizmente, irmãos, a vista já não está legal. Tem que levar para longe assim. De longe. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Por exemplo, a prostituição, os furtos, homicídios, adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm dentro e contaminam o homem. Vem de dentro, irmão. É de dentro do cara. Porque assim, ó, o cara sai crente, evangélico. Sai de casa, passa um filho de Cristo na frente dele, ele não diz assim, sai do meio, filho de Jesus. Ele manda o cara, chama o cara de filho de Belial. Se bate no carro dele, o daimo dele sai para fora. Porque todos nós temos um. Eu, infelizmente, irmão, sou da pá virada. Sou bruto. E eu venho há mais de 15 anos tentando controlar essa brutalidade que existe dentro de mim. É familiar. É mais ou menos hereditário. Bruto, 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 irmão. Qualquer coisa eu digo, vá tomar naquele lugar. Qualquer coisinha, irmão. Ó, a minha paciência é bem pequena. Mas eu me policio, irmão. Eu tento ficar calado. Eu tento ser uma pessoa diferente. Os irmãos vão colocando aí, irmão Pedro, Rogério. De onde é que é o irmão Pedro Rogério? Norivaldo, Silvio Guerreiro. Norivaldo também já está conosco. Os associados, irmãos, são os crentes. São as denominações, são associados dos daimons. Mas o demônio existe, irmão, só se você quiser que ele exista. Agora, se você não quiser, ele só está aqui, ó. Toda religião, irmão, está aqui. Se você quiser anular ela da sua vida, você tira daqui, acabou. Não tem mais religião. Você acredita em só um Criador. Você pode chamar de Deus, você pode chamar de Jeová, você pode chamar de Elohim, você pode chamar de misterioso, você pode chamar de Deus da cura, Deus da guerra, você pode chamar do que você quiser. Mas se você tirar daqui a Bíblia, essa Bíblia, que ensinam de forma equivocada dentro dos templos religiosos, você pode tirar da sua mente. Tirou, acabou, irmão. Não tem condenação, não tem mais nada. Você está tranquilo, sossegado. É o que diz o Evangelho. Amor, paz, alegria no Espírito. Mas as pessoas preferem viver na confusão. O daimo delas, Kakosh, está sempre em evidência. As pessoas estão sempre armadas. Nunca trabalham na defensiva. É todo tempo armada. Eu, irmão, estou todo tempo na defensiva. Mas para me armar é ligeiro. Entendeu? Grato a todos os 22, 23 agora que estão conosco. Vão colocando aí a cidade de onde os irmãos estão. Por exemplo, as pessoas acham que demônios foram ensinados há anos, que são aqueles que caíram. O qual Judas cita o livro de Enoque, que fala dos 200 sentinelas. Tem livros sobre eles.
livro do gigante, livro do sentinela, e por aí vai. Lá chama até o diabo de Gadriel. Gadriel. Ele é um dos 7 generais. Tudo ilusão, irmão, tudo aqui, ó. Ninguém sabe como é que é os anjos. Aqui foi citado, mas não tem autenticidade. Você não estava lá, eu não estava lá. Diz os teólogos, a Bíblia foi escrita num período de 1600. Já está errado. Como que as pessoas conseguem demorar tanto tempo para escrever um livro? Um livro é no máximo 1 ano, 6 meses. Você põe suas ideias todinho. Daí você já começa a desconfiar. Você mesmo começa a desconfiar da autenticidade disso. Entendeu? Aqui, irmão, aqui, Norivaldo está em Porto Velho, Rondônia. Meu tio faleceu aí nessa cidade, há poucos dias atrás. Meu tio Cícero, não sei se o senhor conheceu aí, faleceu aí, estava ruim, já tinha 88 anos. Irmão do meu pai faleceu ano passado. Isso aqui, irmão, a Bíblia, eu chegava com essa Bíblia, se você olhar, irmão, ela é pequena, ó. Eu chegava com essas Bíblias assim, nos lugares onde eu ia pregar, e os pastores, os cães gulosos, cadê sua Bíblia? Eu digo, tá aqui. E você consegue enxergar nessa Bíblia desse tamanho? Eu consigo. E por diversas vezes, irmão, eu levei uma Bíblia católica e fui pregar em textos apócrifos, só para testar a galera. Irmão, vamos ler o livro de 2 Macabeus. Vamos ler o livro de Tobias. Aí os irmãos ficavam, esse irmão é herege, esse livro não tem na Bíblia. Eu fazia para instigar mesmo. Mas se você não sabe, daimon significa espírito. O homem é formado de espírito, alma e corpo, segundo Tessalonicenses 5:23. Que esse espírito ele pode ser bom ou ruim. É o daimon, satisfação, alegria, prazer. Daimon kakos, espírito mau. Para um judeu, era para que essa influência ou a desobediência da lei dizia que a pessoa estava endemoniada. Esse espírito procede do interior do homem. Mas as pessoas acham que vem de fora, incorpora na pessoa. Incorporação, irmão, é uma coisa. Canalização é outra coisa. Agora, molecagem é só o que a gente vê dentro dos templos. Aí as pessoas, irmão, mas o Espírito adorou a Jesus. Ele adorou, irmão. Porque aquele homem estava debaixo de uma influência. Era a influência helenista da época, o qual no livro de Macabeus, o 4º livro de Macabeus, fala. Mas no primeiro livro de Macabeus, fala sobre essa influência do rei Antíoco Epifânio, que tinha um decreto que obrigava eles a adorar, a sacrificar porcos para instigar os judeus, que sabia que porcos não poderiam ser mortos dentro do templo. Porém, o judeu descobriu que os porcos davam muito dinheiro. Mas talvez você não saiba, você nunca ouviu isso. Os judeus faziam o quê? Criavam-se gaiolas. E os porcos eram criados nas gaiolas, porque dizia que aqueles animais impuros não podiam tocar na Terra Santa. Mas lá na cidade de Gadara, o comércio dos porcos era enorme. Por isso que tem a história do endemoniado de Gadara, lá no livro de Marcos, capítulo 5, do 1 ao 9. Jesus, ele expulsou a influência que havia naquelas pessoas. Eles preferiram os porcos. É só você ler Levíticos, é só você ler Gálatas, Hebreus, Pedro. E as pessoas ainda estão aí, irmão.
Quando Paulo chegou, irmão, lá em Corinto, ele chegou debaixo dessa influência da deusa Diana. Professor Joás, forte abraço. Se você ler o capítulo 10 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, Paulo está dando uma instrução que os caras estavam dizendo, ó. Paulo está contando aqui coisas do Velho Testamento. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais foram batizados na nuvem, ou seja, estavam debaixo da nuvem. E todos que passaram pelo mar se chamam hebreus. Hebreus significa aqueles que passam sobre as águas. E todos eles foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. É só você ler, irmão. É porque as pessoas, irmão, elas veem o Oriente Médio e não conseguem ver a história. Mas a história diz o seguinte: Noé teve 3 filhos. E um desses filhos era Sem. E todos que nasceram de Sem foram chamados semita. E Abraão também vem dessa linhagem. Só que os semitas não são só os judeus. São também os árabes. Porque de um veio as 12 tribos de Israel, o qual foi Jacó. E o outro foi o seu irmão Esaú. De Esaú nasceram os que nós conhecemos como os não-judeus, os árabes. E eles são irmãos lá no passado. E estão até hoje brigando por terra. Terra Santa, terra onde tem petróleo. É só você pegar a história. São os semitas que brigam até hoje, que dominam. São descendentes de Abraão. Até hoje, lá em Macpela, tem um túmulo de Abraão, nosso pai Abraão. Aí eles adoram a igreja da sexta, a igreja do sábado e a igreja do domingo. Na sexta, é o povo do judaísmo. Não, é do judaísmo. No sábado, é o povo do Islã, junto com as testemunhas de Jeová, os adventos do sábado. No domingo, é os caras do cristianismo. Aí eles ficam, irmão, como eu disse na semana passada, achando que o povo vai acreditar nisso até o fim. Não vai. Porque Jesus morreu na metade da semana. A metade da semana não é sexta. Lhe garanto, meu irmão. Muito embora nós não sabíamos desses dias. E todos os dias faz parte, está fazendo alusão a um daimon. Ou a um deus, uma divindade. Como você quiser. Mas as pessoas não gostam de estudar. Não gostam de pesquisar. O daimon Kakoi se manifesta na hora, quando alguém pisa no teu calo. Mas hoje, por falta do conhecimento, da revelação do evangelho, eles fazem invocação desses daimon, que está dentro dos homens, dentro do coração do homem. Tudo está dentro do homem. Todas as passagens que falam sobre daimons, sobre demônio, está sempre associado às doenças. É só você pegar Lucas 8, 1 de Coríntios, e aí eles tentam fazer esses exorcismos, qual é condenado pelo Criador. O que vemos hoje é isso nas igrejas. São os pregadores do engano, invocando o mal que está dentro dos homens. Vá dentro de uma igreja lá daquele cara, do meu amigo e minha amiga, dia de sexta-feira, mais carregada, terça e sexta. Eles estão lá, irmão, invocando as gírias, as pombas, os exus. Da onde vem isso? Boa noite, meu amigo Vitor Pipeiro. Tamo junto, brother. Como é que está lá o grupo da Germana? Um abraço, meu amigo, a todos aí de Rondônia. Grato por a sua audiência, meu amigo Vitor. O Sérgio Guerreiro estava por aqui. Silvio Guerreiro. Então, irmão, eles ficam nesse exorcismo. Vai dia de sexta para tu ver se eles não estão invocando o Zé Pilantra, os Exus, os caboclos.
Está lá no livro do cara lá, do Macedo, Guias, Orixás e Caboclo. Eles sabem mais de espiritismo, de misticismo, de todos esses ismos do que do evangelho. O nome evangelho não é citado dentro desse lugar. O que é citado nesse lugar, irmão, é 7 ofertas. É atrás, ó, do mano e da galera, é o dólar. O que é citado dentro desse lugar aí é sacrifício. Só que eu já disse e repito, sacrifício que Deus não quis. Ele prefere a misericórdia. Prefere que o homem. Lá em Atos 19, está traduzido do 11. Ricardo Teixeira, forte abraço. Que os espíritos eram malignos. Era daimo kakos, ou pneuma daimons, espíritos maus. Os exorcistas caem por terra porque eles invocam o mal das pessoas. Isaías 53, do 2 ao 12. Na cruz, Cristo sarou a nação de Israel. Ele curou a nação de Israel. Os espíritos maus foram curados. Já estamos vivendo o reino de Deus, 1 Coríntios 6, do 9 ao 11. Já estamos reconciliados com ele, primeiramente aos judeus, depois a nós. Depois do ano 70, todos que nascem já nascem sem mancha, sem pecado. Mas o povo continua hoje aplicando pecado na galera. Fumar maconha, cheirar pó, tomar cerveja, isso tudo, irmão, é obra da carne, não é pecado. Mas o povo continua insistindo. É você que está fumando maconha, está com o beck na mão. Não, tu vai ficar doidão. Mas pecado não tem mais. Entendeu? O irmão está colocando aqui, eles descarregam o povo para carregar as contas. Exatamente. Estamos no reino, meu amigo. Reinarão em vida, em perfeita vitória. Depois da cruz, as pessoas já nasceram sem mácula, sem pecado, mas conhecido hoje, por nós, como obras da carne. O que a gente tem que fazer é disciplinar ela, para a gente não errar. Paulo estava falando para o tempo dele. Nós já nascemos lavados, santificados e remidos. Nós nascemos sem delito, irmão. Pelo seu grande amor nos amou, e pelo seu sacrifício perfeito, vicário, ele nos libertou dessas amarras. Mas as pessoas preferem viver com os seus associados. Quando Paulo fala a Tito, carta de apóstolo Paulo a Tito, que diz que ele nos purificou de todas as nossas iniquidades, o povo especial, zeloso de boas obras. Aqui Paulo está falando aos judeus. Iniquidade é fazer algo para Deus que ele não participa. Isso era o que o povo judeu fazia. Eles faziam algo para Deus. E é como a gente leu, irmão Ricardo, aqui no texto do apóstolo Paulo, que é o primeiro texto que eu li. Eu vou voltar aqui, ó. Ora, irmãos, não ignoreis que nossos pais estiveram debaixo da nuvem e tal, não sei o que, comeram, porque bebiam da pedra espiritual e seguiam, a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. 39 anos e pouco, 40 anos, vamos dizer assim. E estas coisas nos feita em figura, para que não cobiçamos as coisas mais, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não nos forniquemos, como alguns deles fizeram e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e perceberam por ela a serpente. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram. E ele vai falando. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como aos entendidos, julgai-vos mesmo o que eu digo.
Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede Israel segundo a carne, os que comem o sacrifício não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo, que o ídolo é alguma coisa, ou o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios. Só um instante, mano. Rapidinho. Só um minuto, irmão, só um minuto. Agora vamos comer um guts-guts aqui. Rapidinho, rapidinho. Tá certo, irmão. Tá certo em não se condenar. O senhor tá certíssimo. Mas muitos, irmão, ainda não têm essa sabedoria. Muitos, irmão, na grande maioria, ainda não tem essa sabedoria, esse saber. Irmão Rui Charles chegou aqui conosco. Muitos ainda não têm essa malícia. E a maioria das pessoas vive debaixo de uma condenação, irmão. Elas acham que existe daimon por aí. Mas os daimons que existem por aí, irmão, as entidades, elas não são o espírito que coabitou com mulher. Não existe isso aí não, irmão. Não existe essa parada. Já já entra, irmão. Bota uma carga. Ok, irmão Rui Charles, tamo junto. Porque, irmão, as pessoas acreditam no que querem acreditar. Por exemplo, se o ser humano for criado no candomblé, ele vai acreditar que existem as entidades lá, os orixás, os guias, os caboclos. Se ele for criado no cristianismo, se ele for criado na maçonaria, se ele for criado, ele vai acreditar naquilo. Isso é religião. Deixa o homem religioso. Ele acredita em tudo. Mas está tudo aqui, irmão, ó, no teu domínio. Eu, particularmente, irmão, eu já vi certas coisas, mas não boto fé. Não boto fé. Entendeu? E eu já tive a oportunidade, irmão, de ir em situações. As pessoas queriam que eu expulsasse os demônios. Sabe como é que eu fazia? Eu ensino aqui para vocês. Água gelada. Água gelada. Quando a Bíblia fala de daimons, ela está falando associado à doença. Pode pegar os textos bíblicos de Lucas, de Coríntios. As pessoas que tentam exorcizar. Aí tem uns livros aí, irmão, Divina Revelação, não sei da onde. Divina Revelação do Inferno. Irmão, é tanta da lorota. Se prepare para a guerra. Vaso para a honra. O livro aí da tal da Brau. Não vou dar nem ibope para ela aí. Aí tem um cara aí, o Mastral. O nome dele não é Mastral. Tem um monte de não sei o que do fogo. Aí quem não conhece, irmão, que nunca estudou, ele diz, caramba, existe tudo isso. Aí você pega alguém da religião luciferiana, ele diz, rapaz, ninguém adora diabo aqui não. Lucifer é o entendimento, é o conhecimento. Aí eles mesmos dizem, Lucifer é Jesus. Na cara de pau eles falam. Todo mundo sabe dos satanistas que não existe diabo, não existe Satanás. Mas eles associam, irmão,
para alienar as pessoas, apavorar as pessoas, colocar medo nas pessoas. Irmão, vá dentro de um templo religioso e anota quantas vezes ele chama o nome do diabo. O senhor está certo, meu amigo. O senhor está certo. Não se condenar. Senhor DNI, fabricador de pipa, top. Um abraço a todos os pipeiros de Boa Vista. Ao grupo do JB, da Germano, Cigano, da Hora Pipas, Carioca, Ventinha, Marcelo, todos os grupos aí dos pipeiros. Um forte abraço, tamo junto. Então, irmão, essa galera aí, irmão, eles querem trabalhar na condenação, colocando medo nas pessoas. Aí os espíritos de adivinhação estão aí agindo. Porque assim, eles diziam que o Tauquê ia ganhar. Os religiosos aí, que estavam alucinados pelo Bolsonaro, para não sei quem. Aí uns diziam que o Lula ia ganhar. Aí o Lula ganhou. Com fraude ou sem fraude, com arrecadação fraudulenta ou não. Ele é o presidente hoje. Beleza. Aí eles dizem que agora Deus estará a revelar a eles que vai pesar a mão na tal da igreja. Irmão, eu nem me preocupo com isso. Tudo balela, tudo batucada de malandro. Isso, irmão. Jesus é o portador da luz. É só você ler, irmão. Apocalipse 22:15, se eu não me engano, é 16. Mas os retardados mentais, eu chamo eles assim, porque eles me chamam de herege, eu posso chamar eles de retardados mentais. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. E eram as igrejas da Ásia, tá, irmão? Não é a igreja hoje, não. Primeiro que não existe mais esse conceito de igreja. É coisa de homem. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã, na NVI, a brilhante estrela da manhã. Quem é o portador da luz? É Jesus. Espíritos, irmão, são luz. Espírito das trevas. Irmão, o espírito é luz. Eu tenho o espírito de luz. Porém, entretanto, se eu não praticar as obras da luz, eu vou ser o espírito do quê? Das trevas. Mas de que existe um espírito que é das trevas, que é adorado, meu amigo, isso aí tá tudo na mente da galera. Que incorpora, tá tudo aqui, cara. O grande medo do ser humano é ir para o inferno. Aí nós desmistificamos isso aqui. Entendeu? Desmistificamos já aqui no programa, é um dos calumas. E estamos aqui falando, irmão, sobre esse caluma. Esses associados, irmão, essas inúmeras denominações. Irmão, aí é espírito de daimon, coisa de homem. Não tem nada a ver com a luz. Essa galera vive debaixo das trevas. E enganam as outras pessoas a viverem também debaixo das trevas. Tudo é pecado. Tudo é ruim. E os pregadores fazem o quê? Enganam as pessoas. Invocam o mal dos homens. Porque assim, irmão, enquanto você não descobre que está sendo enganado, você está ali. A partir do momento que a luz chega dentro de você, a luz do evangelho chega dentro de você, o teu daimon cacós quer ir para fora. Tu quer pegar a faca, tu quer ir pro risca-faca. Tu quer dar na cara desse pseudo cão guloso. Por que eu chamo pseudo, irmão? É porque são pseudos. Não são pastor, pastor é Cristo. Pastor é Cristo, meu irmão, que deu a vida pelas ovelhas lá do Velho Testamento. Hoje, meu irmão, nós vivemos o reino.
Mas muitas pessoas, irmão, não tomam nem um vinho, porque diz que é pecado. Paulo diz, não se condene. Se você toma, não faça caso com aquele que não toma. Se você não toma, não faça caso com aquele que não toma, com aquele que toma. O que come isso ou aquilo não leva a condenação. Mas o povo diz que comer carne de porco é condenação. E não é, irmão. Estou aqui vivo e só não como todo dia porque é caro. Mas é uma das iguarias mais gostosas que o Criador já colocou na terra. Quem disse, irmão, que carne de porco é remosa, é isso? É gente religiosa. Paulo disse, o que tiver no mercado, compre e coma. Faça uma oração de agradecimento. Dá graças e acabou, meu irmão. Não tem nada que faça mal. Os índios, irmão, comem o quê? Que é uma das culturas mais diferentes que a nossa, a civilização urbana. Os índios comem formiga, astanajura. Se come cobra, come jacaré, macaco, papagaio, o que tiver, irmão. Os chineses comem tudo que se movimenta. Aí o povo fica com nojinho. É nojo para nós que não tivemos o costume de aprender. Mas passa fome, irmão, para tu ver se tu não pegar uma cobra, tu não come ela. Passa fome, irmão, se tu não pegar um jacaré no meio do mato. Tu não flechar ele, ou então tu matar ele. Um peixe remoso, uma tartaruga, um mata-matar da vida, um tracajá, uma tartaruga lá um cabeçudo, que é uma tartaruga grande assim, e é remosa. E eles dizem que é remosa. Aquilo é gostoso demais. Tudo que me oferece, irmão, só não dejeto, só não cocô. Mas foi comida, irmão, eu vou experimentar. Se o meu organismo não aceitar, é outra história. Mas eu vou experimentar. Ah, é remoso. É remoso na tua mente, na tua cabeça. Ah, tem demônio. Irmão, o demônio está dentro de você. Cabe a você controlar. Irmão, você não acredita em demônio? Irmão, eu estou dizendo que o demônio, ele é real. Porém, não é como as pessoas associam. Você pode criar da Bíblia, irmão, uma seita, uma heresia, o que você quiser. Ponto, o irmão está botando aqui, ó. O homem com fome come até carne humana. É verdade os canibais, os canibalismos que existe por aí. Daí, irmão, tem canibais por aí, irmão. Os caras do adepto de beber sangue, dos adenocromos da vida, que matam crianças. Diga aí. Isso é coisa demoníaca? Não, isso é coisa de homem. Porque segundo eles, quando se extrai o adenocromo de forma adrenalizada, aquilo pode prolongar a vida, segundo eles. Os caras tiram sangue e aplicam no corpo, irmão. Tem uma técnica chamada, parece que é hemoterapia. E por aí vai, irmão. Irmão, eu nunca vi uma entidade. Aos meus olhos nus, nunca vi nada disso. E talvez você também nunca viu, só ouviu falar. Irmão, eu posso estar aqui, pode ser que apareça, mas eu não vou ver. Eu vou sentir de forma sensorial. Os meus pelos vão se arrupiar. Entendeu? Mas eu não vou ver, eu não vou ouvir. Porque eles não podem, tem uma regra, irmão, que o Criador colocou. Eles não podem tocar na humanidade. Irmão, mas o Poltergeist e não sei o quê, Kardec, irmão, cada um acredita no que quer acreditar. Eu tô fora dessa parada. Talvez, eu filmando aqui, pode ser que você veja aí, eu não vejo. Entendeu? Pode ser que eu não veja. Ah, são aliens, são... Irmão, a Bíblia é cheia de alienígena. É. Seres com cabeça de homem, com rosto de boi,
com rosto de bezerro. Isso é o quê, irmão? É alienígena, irmão. Seres bizarros. Mas foi retratado como? Ah, são anjos. Ah, são isso. As culturas mais antigas, irmão, têm relatos bíblicos, mas não do jeito que está. O que eu quero dizer com tudo isso, irmão? Os demônios verdadeiros, irmão, estão nas gaiolas religiosas. Pode ser que esteja na sua casa e você não saiba. Os daimons verdadeiros, irmão, estão dentro do ônibus. Quer colocar ele para fora? Dê um cascudo num filho de um deles. Belisque para você ver o daimon saindo para fora. Por que você bateu no meu filho? Por que você agrediu meu filho? Todo ser humano tem. Qual é os seus associados, irmão? Os associados, meu querido, são todas as religiões que se associam com daimons. Tem um cara aí falando, não sei o nome dele, nem me preocupei em saber. Mas ele mesmo diz, não existe inferno. E nós aqui repetimos várias vezes, inferno é sepultura. Vai estudar. Sheol, lugar da negritude. Sheol, Hades, mundo dos mortos, sepultura. Mas o povo acha que é um lugar. Os espíritas dizem que é umbral, que a pessoa vai para a quarta dimensão, passa pouco tempo lá e o seu espírito está sendo regenerado. Espera aí. Quando o Nazareno esteve aqui, em manifestação humana, ele disse que o espírito está pronto. Então por que eu tenho que ir para umbral? Ah, irmão, é pelo seu grau de instrução. Meu amigo, do pó veio o pó, vai voltar o pó. A imatéria do homem, que todo ser humano tem, o espírito volta para Deus. O que o Criador vai fazer, seja em qual for a dimensão, porque alguns dizem que existe até chegar ao Criador. Uns dizem que são 14, outros dizem que são 21, e ninguém sabe ao certo. Cristo veio de lá, deixou poucas informações nessa chamada Bíblia. Há outras informações em outros textos, mas o povo, irmão, está como Oséias 4. O povo está a padecer porque não tem conhecimento. E conhecer, irmão, não é a mesma coisa que entender. E entender não é a mesma coisa que conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Em conhecer o quê? A verdade. A verdade é um caminho. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará você de quê? Da ignorância, dos daimons, dos religiosos. A verdade, irmão, quando bate em você, quando entra aqui na sua cabeça, todo dia é renovado o teu entendimento. Mas muitos preferem viver o quê? Na mentira. É mais fácil viver, irmão, no paganismo. É muito mais fácil. É muito mais gostoso. Mas viver na verdade, irmão, que é um caminho, é Emmet, é muito complicado. As pessoas estão aí, irmão, fascinadas. Fascinada é o quê? É feitiço. Estão enfeitiçadas. É igual um jovem apaixonado. Está cego. Cego, cego, cego. Muitos estão aí aos milhares, aos milhões. As pessoas estão cegas igual um cego no meio do tiroteio. Fala uma doutrina para cá, ele acredita. Fala outra doutrina para lá, ele acredita. Irmão, é tanta da moagem. Grato pelos irmãos que estão deixando aí o seu gostei. Se quiser enviar estrela, pode enviar. Deixa eu ver aqui. Shirleno Furtado, Rui Charles, Eudivan, Edileuza, Camilo Dias. Os irmãos estão rejeitando, irmão, as publicações. Bruno William, meu amigo Fernando,
Como está, meu amigo Bruno William? É o meu amigo Fernando. Cabeleireiro top. Tá precisando de um corte de cabelo aí? Avenida São Sebastião. Ali depois da Taíde teve. Tu vai olhando lá, tem um salão do Fernando, meu brother. Onde é que é? Qual é o número aí, Fernando? Bota o número aí. Às vezes, irmão, os daimons estão mais manifestos na nossa vida de que o espírito bom. Todo ser humano é bom, irmão. O irmão está dizendo, qual o significado de voltar para Deus? Não existe isso, irmão. Voltar para Deus. Nós já somos dele, irmão. Ele habita dentro de nós. Não tem como nós voltarmos para ele, não. Quando a matéria, irmão, que é aquilo que menos significa para o Criador, cair no chão, nosso espírito já estará com ele. Não existe esse negócio de eu vou voltar. É igual os crentes ficam, irmão, venha se reconciliar. A doutrina do Billy Graham, a doutrina do William Bolt, do Exército da Salvação. Não existe isso aí não, irmão. Não significa nada isso aí, irmão, para mim. Ah, voltar para Deus. Voltar como se eu já estou dentro dele? Ele já está fazendo a pericorese dentro de mim. Irmão, o que é isso, irmão? Pericorese. Estude, pesquise. Irmão Ricardo, as pessoas, a grande maioria, não gostam de ler. E os caras, eles sabem disso, não sabem? Aí hoje em dia, irmão, as pessoas estão alienadas. Ela passa o dia todinho assim, ó. No trabalho, fora do trabalho. Elas passam o dia todinho, irmão. Assim, ó. Com o telefone na mão. Aqui, ó, os WhatsApps. Aqui, ó. Ó. Aí fica, irmão. Aí tem uns que se incomodam. Ah, bota teu fone de ouvido. Aí o cara compra um fone de ouvido top. Mas ele não escuta. Ele não escuta. Ele fica só ouvindo um pouquinho. Aí ele fica. Irmão, ele sai da... Ronieli, forte abraço. Ele sai do Instagram, aí ele corre o dedo, vai pro Facebook. Aí no Facebook ele dá uma olhada. Isso aí, meu amigo, tudo é o sistema que faz. Tudo é o sistema que faz. As pessoas ficarem alienadas. Aí ele sai do Face, ele vai pro Instagram. Irmão, tem gente que tem tanto aplicativo no celular, que ele diz assim, meu celular tá travando. Mas ele se esquece que ele tem tanto aplicativo, que os aplicativos, irmão, estão consumindo a internet dele, estão consumindo tudo. Exatamente, meu amigo Ricardo Teixeira. Eles odeiam a verdade. Eles vivem enfeitiçados. Quem vos fascinou? Paulo diz. Quem é que fascinou vocês? Quem é que enganou vocês? E esse povo vive assim. Enganando, sendo enganado e achando que a picanha vai vir. Irmão, ou tá ok? Vou dar aqui a minha opinião. Fez um governo pregando liberdade, pregando isso, pregando aquilo. Ele era rígido em algumas coisas, isso é verdade, isso é fato. Mas se você pegar, irmão, de Getúlio Vargas pra cá, não teve um presidente que fez obras estruturantes do tamanho que esse cara fez. Ele era muito doido? Claro, ele não tinha... Ele perdeu a eleição, na minha opinião. Perdeu a eleição porque falou demais. Se ele tivesse se calado, meu amigo, botava um assessor para pegar pancada aí, 4 anos. Deixava a Globo chupando o dedo, deixava SBT,
Band, mandar eles tomar naquele lugar onde o sol não bate, entendeu? Se lascar baxé, como você quiser. Meu amigo, ele tinha ganho a eleição. Na hora. Mas, irmão, existe uma falsa doutrina aí, que é uma doutrina de Daimon, que prega o amor, prega isso, mas eles são, irmão, desumanos, são xenófobos, são homofóbicos, são racistas, são pracistas, o que você quiser, todos esses existem, essa galera é. Assim também como os da direita são do mesmo jeito. Porque para mim, direita e esquerda, irmão, é a mesma bandeira. Um é branco, outro é amarela. Um é vermelho, outro é azul. E os caras, professor de história, dizem que o cidadão pobre não pode ser de direita. Tem que ser de esquerda, porque o vermelho significa o sangue que foi derramado. Irmão, quanta leseira. Quanta bobagem. Irmão, as doutrinas marxistas, as doutrinas de esquerda, e essa parada de esquerda e direita, esses governos ditatoriais, tanto da direita como da esquerda, irmão, sempre existiu. Vê o Império Chinês, irmão, que matou mais do que o Holocausto. Vê o Império Russo, Império Bizantino, e por aí vai, irmão. Essa galera matou demais. E hoje, irmão, eles dizem que tudo é demônio. Irmão, você fica procurando confusão aí, irmão. Sai desse lugar. Irmão, eu tento falar a verdade constantemente. A minha missa é de corpo presente. Eu não espero o corpo se levantar para falar. Não, é de corpo presente. E eu não costumo levar desaforo para casa. Às vezes, irmão, eu engulo algumas coisas e vou refletir sobre aquilo. E depois que passa a reflexão, eu vou me posicionar. Esses dias nós fomos chamados de seita. Nós do grupo Descalumado. Entrou um filho de Cristo lá e disse que tinha feito isso, feito aquilo, e não sei o que e tal. Disse que eu era hipócrita, e bababá, e BBB, e bobobó. Irmão, eu só não mandei esse irmão tomar lá naquele lugar. Eu só não falei um desaforo para ele, que nesse dia eu estava zen. Estava trabalhando, cobrindo pipa. Eu não queria papo com essa galera. Mas se ele me pega numa pá virada, irmão, eu tinha falado tanta coisa pra esse cara. Eu deixei ele no vácuo. Sabe qual é a maior raiva, irmão, de quem quer discutir? É quando alguém não está afim de discutir contigo. Sabe qual é a maior raiva de quem quer brigar? É quando você não encontra um doido para brigar contigo. E eu aprendi isso. Tem dias que é dias de guerra. Tem dias que é dias de luta. Tem dias que é dias de glória. Mas tem dias, irmão, que é da calmaria. E eu gosto desses dias da calmaria, irmão. Eu fico assim, zen. Parece que eu tô assim, ó. O meu daimo bom está manifesto. Mas se um filho de Cristo desse me pega com um daimo cacós manifestado em mim, eu ia mandar ele naquele lugar e não ia ter para onde ia correr. Eu ia mandar, irmão, vá tomar naquele lugar. Antes que eu esqueça seu filho de Cristo. Só não ia chamar ele de santo. Tá aí o irmão Jorge, que sabe dessa situação. Irmão, eu não ofendo ninguém. Eu falo aqui no coletivo. Eu falo no plural. Eu não falo no singular. O evangelho, irmão, é muito simples de ser pregado, mas as pessoas preferem o quê? A lâmpada, o gênio da lâmpada. Irmão, porque vai vir uma nuvem, vai vir não sei o quê. Me diga o número da mega, meu irmão. Eu disse para um profeta esses dias: você é profeta de Deus? Me diga o número da Mega Sena que eu estou precisando do dinheiro para pagar umas contas. Eu não quero muito, não. Só quero dinheiro de comprar uma casa e um carro. Só isso. Estava resolvido o meu problema. Eu não gosto de ficar devendo. Eu só gosto de comprar no avistão. Se eu não tiver, irmão, eu vou juntando até comprar. Eu comprei um carrinho velho.
Fui juntando, irmão. Juntava 100, juntava 200, até chegar o valor que eu queria. Quando chegou o valor que eu queria, eu fiz a proposta. O irmão está dizendo, eu não suporto tanta mentira. Radamés, meu amigo, cadê você? Meu amigo judeu. Eu tenho amigos judeus, irmãos. Tem um judeu aí que me abandonou. E aí ele foi no outro... no outro perfil que eu tenho. E, e ele tá me chamando para ser amigo dele. E aí, meu amigo Radamés Nunes, como está? Eu estou falando aqui, meu amigo, sobre os daimons, os demônios e os seus associados. Na cultura judaica, o pensamento é diferente. Diga aí para nós aí, dê uma sabedoria, uma palavra de sabedoria aí para mim estar citando aqui para os meus nobres amigos. A palavra daimon, irmão, ela significa El daimon, daimon kakos. Se você digitar no Google o que significa, vai aparecer N coisas. Na tradução do Google, diz que daimon está associado à cultura grega arcaica em geral, ou que pelo menos tentava ser exposto no decorrer da análise. E ele diz que daimon significa dividir. Ó, um dos significados, gentil e manso. Daimos ethos. Ó, em primeiro lugar, cabe dizer que daimon, no grego, não é demônio, ao contrário, é um anjo bom, um gênio protetor. Os ethos não é primeiramente étnica, mas a morada humana. Isso aqui era os filósofos. E tem vários significados, meu amigo. Na filosofia, acredita em espíritos sobrenaturais, um pouco menos antropomorfóbicos ou antropomorfizados do que os olímpicos. E por aí vai, irmão. A ideia de daimon é uma espécie de anjo da guarda. Olha aí, para onde é que tá indo. Entendeu? Eles falam que eram as figuras que intermediaram entre os olímpios e os mortais. E por aí vai, irmão. O irmão Radamés está colocando aqui, ó. Agora, Quelipotes, que são forças e fotos da Lilith, mãe do demônio. Essa história da Lilith aqui é controversa, né, irmão? Essa história de Lilith aqui, ela veio aparecer depois de muitas coisas. O senhor sabe disso, né, irmão? Radamés. Porque assim, irmão, a Bíblia fala uma coisa, os livros apócrifos falam outra, a cultura judaica fala outra, a cultura grega fala outra, a cultura ocidental fala uma coisa, a cultura oriental fala outra coisa. E ninguém sabe ao certo. Entendeu? Mas no geral, meu amigo, daimon é um gênio.
O irmão está dizendo que Lilith é a verdadeira primeira mulher de Adão. É o irmão que está dizendo. Porque, biblicamente falando, está Eva, né? Agora, se formos pegar ao pé da letra e olharmos a Bíblia, nós vamos ver que Deus formou primeiro os povos e depois ele formou Adão. A aculturação judaica são costumes. Os primeiros povos foram criados. Porque se não tivesse os primeiros povos, isso aqui é uma opinião minha, por que Moisés escreveria que incesto seria pecado? Caim teria casado com quem? Ah, irmão, mas nessa época eles não tinham conhecimento do bem e do mal. Tinham sim. Se Adão comeu do fruto, explique melhor aí. Existe duas Torá? O irmão está colocando aqui o seu saber aqui, irmão. O irmão está colocando aqui o seu saber. Eu tenho algumas coisas gravadas na mente. Por exemplo, existe uma disparidade de tempo que não é contada entre os versículos 1 e 2 bíblicos. Um hiato. Aonde você olha para a lua e lá está a verdadeira terra. E lá está o verdadeiro mapa da terra. E alguns dizem que nesta primeira terra era uma terra que era metade física e metade não física. Ou seja, os espíritos não tinham corpos. Na segunda terra, os espíritos começaram a ter corpos. E alguns estudiosos aí dizem que foi nessa segunda terra que Adão foi expulso do Éden. Exatamente. Alexandre Alves. Meu amigo Alexandre Alves já está por aqui também. Exatamente, a Torá escrita e a Torá oral. Exemplifique aí para nós aí, meu amigo Radamés. Eu não creio nos livros apócrifos. Tá certo. Aí é uma crença sua, né? O que eu sei, irmão, é que até o quarto dia, ou seja, até o quarto versículo da Bíblia, não é contado o tempo. Depois desse tempo, que não havia contagem de tempo, é que o Criador gerou o sol para guiar o dia e a lua para guiar a noite. E aí começa a ser a contagem de tempo. Se é 7.000 anos, se é 6.000 anos, 10.000 anos, bilhão, eu não sei. Não trabalho com essas ciências. Eu vim aqui, irmão, vou cumprir minha missão e ponto final. Vou falar do evangelho, vou falar de Daimon, vou falar do que eu quiser. Se você gosta ou não gosta, também já não posso fazer muita coisa. Meu amigo! Orientação dos rabinos das 12 tribos de Israel. Mas por que, irmão? Você não gosta de ler os livros apócrifos? Você não gosta de ler? Ou o senhor já leu e não gostou? Irmão, já li vários livros apócrifos, mas eu não trago aquilo para o pé da letra, não. Não trago aquilo para o pé da letra, não.
53 pessoas no ao vivo. Olha, rapaz, quem apareceu aqui? Ben Olecran tinha me excomungado. Por que fizestes isto comigo? Porque são fictícios feitos por seitas. Tá certo. É uma opinião sua. E a Bíblia não é, né? A Bíblia não é fictício. E aí, meu amigo, Ben Olecran, deu o ar da sua graça, ficou com raiva de mim, foi, irmão? O que foi que aconteceu? Eu lhe fiz alguma coisa? Diga aí. Eu lhe fiz alguma coisa, falei alguma coisa que ofendeste o vosso irmão? Peço-lhe perdão aqui, ao vivo. Forte abraço para você, meu querido. Não tenho chateação nem mágoa de ninguém. Se o irmão não gostou das minhas publicações, não posso fazer muita coisa. Não posso fazer muita coisa. Irmão, se são seitas, certo? E o que é hoje aí dentro do sistema religioso judaico-cristão? É o que, irmão? Me diga aí. É seita também? Porque eles não seguem o judaísmo, não seguem o evangelho, fazem tulu, como diz os franceses, misturam tudo. E uma hora eles guardam o sábado, uma hora eles guardam a lei, uma hora eles tentam, né? Porque Paulo disse que ninguém ficou de pé diante da lei. Ah, irmão, a lei acabou. Ah, fico nessa briga, irmão. Fico nessa interminável discussão. Olha, irmão, ó. Irmão bem, seja bem-vindo. O judaísmo é uma forma que um povo vive. Olha aí, irmão. Vai plantar batata. Ei, essa palavra é minha, viu? Vai plantar batata na feira. Me perdoe em nome de Cristo. Tá perdoado, meu amigo. Tá perdoado, meu abençoado. Então, meu amigo ei, irmão bem, ó, irmão Radamés também é judeu, viu? Ei, irmão, eu vou apresentar os outros aí, ó. Radamés, o irmão bem Olecran aí também é judeu aí. Eu não sei qual é a linha, porque várias linhas, né? Judaísmo messiânico, judaísmo ortodoxo, enfim, irmão, é uma série de baboseira. Para mim é baboseira. ...613 o quê? Preceitos? Regras? Mandamentos? Sabe por que eu digo que é baboseira, irmão? Porque se você bater tudo no liquidificador, não sai nada que presta. Não sai nada que presta. O irmão Antônio da Luz do Carmo, que é o irmão do grego. Entendeu? Que é o irmão, entrou agora o irmão do grego, perito do grego. Irmão Antônio da Luz, diga aí como é que é daimon em grego. Diga aí pro povo, ó. As leis da Torá. Mas, meu amigo Radamés, me diga uma coisa. Você consegue viver a lei? Me diga de verdade, irmão. Onde é que o senhor está fazendo o sacrifício do cordeiro? Diga aí. Ou mudou a lei? Porque a lei disse que tinha que sacrificar. No 14º dia do mês de Abib. Não é assim? Antigo Testamento somente? É somente ou somente? Mas em que sinagoga, abençoado? Que templo, se o templo caiu? Diga-me. Ô, meu irmão, por isso que eu digo, irmão, judaísmo, cristianismo, ismo, isso tudo é bobagem. O que serve, irmão, para o homem é isso aqui, ó. O que serve para o homem? Para todo ser humano. Tá aqui, ó. Olha, o irmão do grego aí chegou, ó. Daimo está relacionado à carne. Ou simplesmente à natureza humana. Exatamente. Judaísmo para mim não tem valor. Olha, agora o senhor arrumou aí, irmão. Agora o senhor arrumou.
Eu vou dizer para mim o que serve, irmão. O que eu pego aqui, tento viver, tento fazer. Bem simples. E te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Só isso que serve, irmão. Praticar a justiça, a tzedakah, como vocês chamam, né? Pois é. Quem é que está fazendo isso no Brasil? Quem é que está fazendo isso no Brasil, meu irmão? Eu não tenho dívida com ninguém, abençoado. Quem fez a dívida que pague. Só que existem governos, políticos, organizações que fazem a sociedade sangrar. Aí, os adágios bíblicos, eles podem ser tomados como exemplo. Entende? Então, irmão, o judaísmo é bom até que me prove o contrário. O cristianismo é bom até que me prove o contrário. O espiritismo é bom até que me prove o contrário. Porém, irmão, se você for ver, tanto o judaísmo, quanto o cristianismo, quanto qualquer outro tipo de ismo, é religiosidade. O senhor está dizendo que o judaísmo não é uma religião, mas sim uma forma como o povo judeu vive. Mas me prove o contrário que é assim, irmão. O judaísmo, irmão, é uma religião. É uma religião, irmão, segregadora. O judaísmo, irmão, é uma religião extremamente xiita. Ó, o irmão está dizendo, todas as religiões têm a mesma conotação. Só serve para manter as pessoas no engano, na escuridão e na exclusividade. Isso aqui são palavras dos mobaios telespectadores aqui. Entendeu? Não sou eu, irmão Radamés. Esse programa, irmão, é sem o véu. Sem o véu religioso. Mas o senhor vive qual? O ortodoxo ou o flexível? Porque tem o ortodoxo, o ultra-ortodoxo e o flexível. Qual é que o senhor vive aí? O flex? Irmão, as igrejas são judaicas cristãs, as igrejas brasileiras. Veja os pastores aí andando com aquelas coisas na cabeça. Entendeu? Querendo ser judeu sem ser. Querendo ser judeu sem ser, irmão. Então, irmão, essas paradas de religião, ó, nós começamos falando de Daimon, já estamos terminando falando de crenças, dogmas. Então é isso, irmão Radamés. Nós nunca vamos chegar ao unânime. Sabe por quê, irmão? Eu nasci taba branca. Mas eu me deixei ser levado por diversos ensinamentos. Só que a partir do momento que eu entendi o que é certo e o que é errado, eu falei, não vou por esses caminhos aí, não. Eu vou ver outras. E aí eu comecei a estudar outros. Comecei a estudar, inclusive o judaísmo. Tem algumas coisas que eu sei, que eu estudei, que eu pesquisei, entendeu? Alguns rabinos me deram um alô, e bababá, que nem o irmão bem tem chaves de conhecimento, os vídeos dele são muito interessantes e tudo mais. Outros irmãos do judaísmo messiânico, e bababá, e bobobô, aquela coisa toda. Eu estudei profundamente o Velho Testamento. Então eu sei algumas coisas. Estudei sobre a Ubanda, sobre a Quimbanda, sobre o Candomblé, sobre a magia negra, sobre isso, sobre aquilo e tal, e coisas doidas. Estudei o Cabailon, estudei o Livro da Terra, estudei o Livro dos Mortos. E fui embora, irmão, fui estudando. O que eu vi de tudo isso? Todas elas se convergem num só porém. Dominar as pessoas e se fazer elas como fosse assim, você fosse venerado. Todas elas, todas, sem exceção. Tem um ancião que sabe mais e os outros têm que estar abaixo dele e baixar a cabeça igual o cachorro. Meu amigo, eu tô fora dessa parada. Eu não baixo a cabeça para ninguém. O único pai espiritual que eu tinha era o senhor Moisés Pereira Sampaio. Ele veio a óbito. Pai espiritual terreno.
O Pai dos Espíritos é o Criador que está na luz, numa luz inacessível, distante bilhões de anos daqui. E o povo fica dizendo, Deus falou comigo. Que Deus? Do cristianismo? Do islamismo? Do judaísmo ortodoxo? Do judaísmo messiânico? Tem vários. Me diga aí qual é o deles, qual é o certo. Os 72 nomes do Antigo Testamento? As 72 manifestações do Antigo Testamento? Tem uma que era olho por olho e dente por dente. O homem era broto. Se é que ele era homem. Mas ele disse que não é homem para que imita, nem filho do homem para que se arrependa. Tem umas paradas loucas, irmão. Aí as pessoas, irmão, não conseguem tirar aqui, ó, o véu da religião, o véu da religiosidade. Entendeu? E entender o óbvio. Toda religião, irmão, toda ela, o objetivo dela é se você vai ser idolatrado, se você é um líder. E o que eles estão fazendo hoje? Os caras do Islã idolatram quem? Idolatram quem lá? O cara do Alá. Os caras do cristianismo idolatram quem? Um pseudo Jesus. O cristianismo, um Jesus semita, um Jesus branco. Historicamente não era branco. Entendeu? Então são muitas falácias, são muitos engoldos que me faz eu entender, me faz eu com os olhos abertos, compreender que tudo isso é bobagem. Tudo isso é farinha do mesmo saco. E eu tô fora, meu amigo Radamés, sem ofensa nenhuma. Eu estou fora dessa parada. Eu não preciso, irmão, que ninguém fique guiando, me levando para um lado e para o outro. Isso aí faz os religiosos. Eu sei disso, meu amigo, mas eu não estou desrespeitando a sua. Eu estou dando o meu parecer. Eu estou externando a minha opinião. Entendeu? E não estou ofendendo nada. Para mim tá tudo certo. Eu sei de tudo isso. Mas eu não fico, irmão, ligando pro cara que é isso ou aquilo. Ei, irmão, tá errado isso. Não, meu irmão. Não. Quem quiser achar que tá certo, que tá errado. Não posso fazer nada. O cara quer me assistir? Assiste. O cara não quer me assistir? Não assiste. Entendeu? E eu estou tranquilo, estou calmo, meu irmão. Você que deve estar olhando por outros olhos. Eu estou aqui dizendo, irmão, o que eu penso sobre tudo isso que vem acontecendo há anos a fins. Pessoas querem guiar pessoas. Pessoas querem ser veneradas. Mas para isso elas têm que criar uma doutrina. Elas têm que criar as suas regras. E dizer, isso pode, isso não pode. Isso é pecado, isso não é pecado. Eu estou fora disso aí, meu amigo. Para mim não existe pecadinho nem pecadão, porque pecado não existe. Pecado está aqui na cabeça do ser humano. Se ele foi doutrinado a vida inteira sobre isso ou sobre aquilo. Pode ver, meu irmão, os maiores escândalos vêm da onde? Dos tarados que eles produzem. A vida inteira produzindo, o cara fica tarado. O cara fica louco. Aí ele vai, faz e acontece. Aí ele diz, o irmão está desviado. O irmão está... Não, irmão, o irmão está com o daimon dele manifesto. Ou está com o daimon dele mal. Mas ele precisa do quê? De ensino do evangelho, só isso. O evangelho, irmão, é libertador. Mas as pessoas preferem pregar o evangelho dentro da regra do judaísmo, dentro da regra do cristianismo, dentro da regra do espiritismo, o evangelho segundo o espiritismo, de Kardec, de não sei quem, de BBB, e meu amigo, isso tudo é bobagem. É a minha opinião, irmão. Não fique com raiva de mim, você é meu brother. É a minha opinião, irmão. Por isso que eu venho aqui toda sexta, irmão. Falo com as pessoas. Se você tem a mente aberta, se você é um cara que quer aprender, nós vamos aqui, irmão, a cada dia tirar um pouco do véu da religião da sua mente. É gradativo, é igual os ensinos de vocês. Cada dia tem um ensino, cada dia tem uma
um coisa da Torá lá, que vocês chamam. Cada dia, meu irmão, é gradativo, mas é cansativo, abençoado. As pessoas não gostam de estudar. Demônios aqui no Brasil, esse da macumba são almas e não demônios. Exatamente. Os demônios, agora eu vou dizer uma curiosidade que eu aprendi dentro desses locais. Esses demônios são seres que habitaram a terra e eles incorporam nas pessoas e falam isso, falam aquilo. Mas um ser de pelo menos da quarta dimensão ou da quinta dimensão, ele, em hipótese alguma, vai incorporar em ninguém. Os seres da terceira dimensão, os intraterrenos, os terrenos, pode ser que ele venha incorporar em alguém. Mas esses seres que são guias, orixás e caboclos, ó, irmão, a religião, no geral, é responsável pelas maiores atrocidades praticadas. Mataram milhões para defender as suas teorias. Irmão, se você for um cara bem assim honesto, você vai ver que muitas guerras foram feitas por causa da pepeca e do pipi. É que não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Entendeu? Irmão, é só você ver as religiões orientais, os impérios que existiram há anos afins, que mataram, irmão, inúmeras pessoas por causa de territórios. As religiões também são territoriais. Quando eu estive em Manaus, morando em Manaus, um cão guloso disse que a ideologia dele era que cada rua de Manaus tivesse um templo religioso. Eu disse, ai meu Deus, que loucura. E eles estavam conseguindo, irmão. Só que veio a pandemia, todo mundo foi para casa, sentou a bunda na cadeira e começou, ao invés de ficar vendo essas besterol de TikTok da vida, desses Kiway da vida, passando vídeo um atrás do outro, as pessoas começaram, opa, tem uma coisa interessante aqui, tem uma fonte de saber aqui. Começaram a abrir os olhos. Aí os templos começaram a esvaziar. Os caras estão para rasgar o Edi deles. Na loucura que não tem mais arrecadação, não tem mais agora sim, a humanidade está aprendendo. Só que existe acima disso da religião, porque a religião é um sistema. É só você pesquisar, irmão. Só você olhar. Sistema judaico, sistema assembleiano. É tudo isso, irmão. Tudo é um sistema. Meu irmão está botando aqui, ó. Verdade, irmão. Isso, irmão. Irmão, tem muita coisa que as pessoas precisam estudar, mas é difícil. Eu um dia conversando com meu amigo Ben Olecran, meu amigo Ricardo, no grupo Descalumado, a gente conversa, tudo. Irmão, a gente sabe que é difícil. O irmão Antônio sabe. As pessoas não gostam de estudar. Eu, por exemplo, eu não gosto de ficar debatendo em grupo. Não gosto, irmão. Eu me invoco, meu amigo, você vai ser retirado e pronto, acabou. É que o irmão não é democrático. Democracia é o quê, rapaz? Tu não sabe nem o que é democracia. Ah, vai plantar batata na feira, vai. Eu não gosto de debate, irmão. Eu vou debater com uma pessoa que tem um sentimento, vamos dizer assim. Tem uma ideia formada dentro dela e quer que eu entenda como ele entende. Não existe isso, cara. Você entende dessa forma, você chegou nesse patamar intelectual, talvez eu não estou. Talvez eu não cheguei nem na metade. Aí você quer que eu chegue nesse patamar intelectual. As pessoas, irmão, elas só vão entender o óbvio quando elas morrerem. Porque nós recebemos o véu do esquecimento. Foi Jó que escreveu. É uma fábula, é um conto. Mas vamos dar um crédito para Jó. Deus disse que vestiu o homem de carne, certo? E ele colocou o véu do esquecimento nele. Se é aqui, eu não sei. Ele colocou o véu do esquecimento para o homem não lembrar do tempo que ele vivia com o Criador. No âmago do Criador. Na pericorese dele, na dança das cadeiras dele. O cidadão fica procurando.
Eu, irmão, sempre entendi que o Criador mora aqui, ó. Mora em mim, habita em mim. E eu tenho que ser luz para quem precisa de luz. Às vezes você vai na casa de alguém e a pessoa precisa de uma palavra. Não é religião, não, irmão. É uma palavra de experiência empírica. Aí você dá uma palavra. Não, meu irmão, você vai vencer. Só você trabalhar, você vai ficar bom. E você vai se recuperar e você vai formar sua família. E tá tudo certo. Olha, irmão, há um Satã e um anjo da morte no oeste, celeste e promotor. Isso aí é o Senhor que está dizendo, irmão. Explique, irmão, exemplifique. Faça um texto para nós lermos aqui. O irmão Ben Olecran está bem tímido hoje. Isso que é o fato, irmão Ricardo. As pessoas estão aprisionadas dentro das religiões. E elas se acham livres. Irmão, livre é o cara que vive que nem eu, irmão. Que está mais de 6 anos sem pisar o pé na porta desses lugares. Sou chamado de herege constantemente. As pessoas mandam mensagem para mim. As pessoas mandam áudio para mim. As pessoas vão nas minhas postagens e eu parei de fazer postagem. Eu decidi, irmão, a não ficar brigando com ninguém. Entendeu? Eu parei de fazer postagem. Eu me reservo, irmão. Meu amigo, se você não quer briga, não saia para fora da sua casa. É isso que eu aprendi. Eu não quero briga, irmão. Eu quero é paz. Eu faço o meu trabalho, o meu artesanato. Final de semana eu tenho que sair para a rua, vou lá e eu tenho que escutar alguma coisa, uma piadinha disso ou daquilo. Eu uso da resiliência. Aí eu sempre digo para os caras, palavras ao vento são palavras. Palavras apenas, palavras pequenas, palavras. Aí o povo fica brincando, fica tirando onda. Eu não tô nem vendo, meu irmão. Eu vou para casa, meu irmão. Eu vou dormir tranquilo e sossegado. Entendeu? Para mim, irmão, tô tranquilo, tô sossegado. Ah, o irmão é dono de uma seita. Não posso fazer nada se você pensa assim, cara. Não posso fazer nada. Assim como eu também não posso fazer nada. O meu irmão que é judeu, que é isso, que é... Eu não posso fazer nada. Me levar para o judaísmo, ele não vai conseguir, abençoado. Porque eu entendo que o judaísmo, o cristianismo, as religiões, isso é tudo é coisa de homem. Hã? É coisa de homem. Ah, que o Criador... Meu amigo, se o Criador escreveu, foi na pseudo-manifestação do Criador em carne e sangue. Aí ele escreveu. Fizeram foto do que ele escreveu no chão? Porque foi ali que ele escreveu. Foi ali que ele escreveu. Ah, irmão, é como o irmão disse, são 2 Bíblias. Uma tradução oral e uma tradução escrita. Quando há uma tradução oral, eu falo de um jeito. Quando há uma tradução escrita, eu escrevo o que eu quiser. Quem vai transcrever aqui dali, ele coloca o seu parecer. Foi isso que aconteceu. Por isso que é essa grande confusão. Ah, porque foi escrito em grego. Ah, foi escrito em grego koiné. Foi escrito no hebraico arcaico. Foi escrito no hebraico, no aramaico, e brababá, e bbb. Meu amigo, isso é bobagem. Isso é besteira. Não importa qual a língua foi escrita. Ah, que o cara tem que ir pro original. Meu amigo, onde é que está esses pergaminhos a não ser escondido nas bibliotecas da ICAR? Onde é que está esses pergaminhos? Para escrever num pergaminho, era só os nobres que tinham esses pergaminhos. Aí as pessoas pensam que esse pergaminho é igual os cadernos que se compra nas livrarias de hoje. Aí eu compro um caderno e eu escrevo uma carta para quem eu quiser. Não, abençoado. Esses pergaminhos eram caros. Eram caros demais. Amém, abençoado. Tamo junto. Forte abraço, meu amigo Radamés Nunes. Esse aí foi meu amigo Radamés Nunes. O embate foi bom. Olha o irmão Ricardo botando, tudo é besterol. Irmão, a gente tem que viver se livrando dessas coisas. Se desvencilhando dessas coisas. Para ter uma vida, irmão, tranquila. O mundo é cruel, irmão.
Os dominadores do mundo não estão nem aí para nós. Ele não quer nem saber se você é de direita ou de esquerda ou de centro, tradicional. Ele não quer nem saber, não. Os dominadores do mundo, irmão, eles não estão um pouco se lixando para mim e para você. Eu tenho que viver sabendo que eles estão querendo me dominar, mas eu não vou me deixar dominar. Não vou ser dominado. Só se houver aqui uma ditadura, uma anarquia. Aí, irmão, aí é complicado. Hoje vivemos numa anarquia. Hoje vivemos numa pseudo-democracia. Hoje vivemos numa ditadura da toga. Numa ditadura disso, daquilo. Aí o povo fica brigando, irmão. Esquerda, direita, macho. E meu amigo, isso é besteira. Exatamente, meu amigo. Meu amigo Bruno voltou. Bruno William. Então, irmão, hoje foi esse assunto. No final aqui a gente teve um embate aqui sobre o que é, o que não é. O irmão Benho Lecran. Fala, meu passa! Olha aí, ó, Fernando. Nem botou o endereço aí da barbearia, comédia. É isso mesmo, irmão Antônio da Luz do Carmo. As instituições é tudo igual, o que muda são os dogmas. Exatamente isso. Grato por você ter ficado por aqui, meu amigo Radamés, Ricardo Teixeira, Antônio da Luz, Benho Lecran, Bruno William, Rui Charles, Ezequiel, Antônio, Abraão, deixa eu ver quem mais está aqui, minha amiga Maria. Qual o número, comédia? São Sebastião, meu amigo, deixa eu ver aqui, Johnny. Vários irmãos já vieram aqui. Nós teve uma hora que estava com 75 pessoas no ao vivo. Estamos agora só com 14. E assim é, irmão. A palavra vai correr. A palavra vai correr. Nós, semana retrasada, foi semana passada, nós falamos dessa passar. E falamos alguma coisa sobre Diamonds. Falamos sobre o bode. Falamos sobre isso, sobre aquilo. Olha aí, meu amigo. Se você está precisando cortar o cabelo aqui na cidade de Boa Vista, meu amigo Fernando, na Avenida São Sebastião, no Cambará, 859. Pode ir lá, meu amigo. Melhor barbeiro da cidade. Então, meu irmão, o que a gente tenta é tirar o ló, tirar o véu. Mas muitos preferem viver com ló, preferem viver com véu. Eu posso fazer o quê? Né, velho? Não vou fazer nada. O meu trabalho aqui, irmão, não é pago. Eu não sou remunerado para falar. Eu poderia, mas eu não sou remunerado para falar. Eu faço isso aqui porque eu gosto. Eu faço isso aqui porque alguém pode ouvir e pode entender. Compreender sem que ninguém explique para ele. Ele diz, olha, peraí, esse cara tá falando alguma coisa interessante. E ele por si só. Boa noite, meu amigo Ricardo. Tamo junto. Ele vai entender e compreender o óbvio. Então essa é a minha missão, a missão do irmão Ben. Ele tem o entendimento dele, o irmão Radamés tem o entendimento dele, o irmão Ricardo tem o entendimento dele, o irmão Antônio da Luz do Carmo tem o entendimento dele, a gente concorda em alguma coisa, discorda do outro. E tá tudo certo, irmão. Tá tudo certo. Mas hoje, se você for ver no geral, irmão, política, religião, irmão, está tudo entrelaçado. Está tudo entrelaçado. Estão tudo andando de mão dada. Brother. E aí, brother? Tamo junto. Política, religião. Amém, meu querido. Conhecimento você tem de sobra, meu amigo. Nada, eu tô aqui andando pelas áreas periféricas ainda. Eu ainda vou adentrar no âmago do conhecimento. Qualquer dia que eu vou receber um daimon aqui. E eu vou ficar canalizado aqui falando contigo. Eu vou dizer que sou Sananda. Eu vou dizer que sou... Ei, irmão. Eu tenho entendimento de muita coisa. Mas a sociedade é hipócrita. Eles trabalham com hipocrisia. Preferem viver na mentira, no engodo. Entendeu? As pessoas preferem viver na mentira.
tanto na política, tanto na ciência, tanto Irmão, é tanta coisa que tem mentira, mas a gente não vai conseguir tirar isso do dia para a noite. Só com conhecimento, só com entendimento. Entendeu? Então fica meu abraço. Grato pelo irmão Antônio, irmão Ricardo, irmão Bruno William, que é o Fernando, Ben Olecran, Radamés, Rui Charles, irmã Jane, irmã Maria do Rosário, irmã Neide. Isso, irmão, muita gente passou por aqui hoje. Irmão Tony, Yuri, todos que passaram por aqui, meu abraço. Fiquem na paz aí. E até a próxima sexta com outro assunto, que vem outro assunto, que vem outro assunto, que vem outro assunto. E os assuntos vão vindo. Irmão, é assunto. Ok? Então eu deixo meus parabéns para quem fez aniversário e os meus pêsames para quem perdeu os seus entes queridos. Forte abraço, irmão Antônio. Tamo junto.